Pitcast no ar. Estamos começando mais um podcast, coisa que eu adoro, gosto muito de fazer, e dessa vez recebendo aqui no Pitcast 2 convidados especiais. Um, inclusive, já é da casa. Eduardo Coelho. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Gelson. Muito bom ter você aqui. E junto com o Eduardo, ela Aparecida, Maria Aparecida, mas eu vou ter a intimidade de chamar de Cida. Pode ser? Fique livre. Boa. Então, muito bem-vinda, Cida, ao nosso Pitcast. Obrigada, uma honra. Obrigado por essa oportunidade. Espero acrescentar. Muito bom. E aqui, gente, com essas duas autoridades nesse assunto, vamos falar um pouco sobre seguro, que eu estou conhecendo até melhor um pouco agora, depois que conheci o Eduardo. E agora a gente vai se aprofundar e você não pode perder. Os dois fazem parte desse sistema, de uma empresa, de uma corretora de seguro, a Top Seguro, que você vai achar lá no Instagram, na @TopSeguroMCZ, não é assim? Isso. E eles vão aqui com a gente dar uma palhinha, esclarecer um pouco sobre esse assunto. Eu vou começar, Eduardo, com uma pergunta que não quer calar. Fazer seguro vale a pena? Olha, eu prefiro até passar a palavra para a Aparecida, né? Porque a Boa. Aparecida é a especialista em seguro de vida, né? E todos os amos. Isso aí, Cida, fica aí. Que bom. A palavra. Olha só, esse cara entende pra caramba, mas eu concordo com ele. Pela ordem, vamos dar a palavra, né? Mulher, né? A voz da mulher. Da mulher. E graças a Deus, cada vez mais tem evoluído, tem crescido e tem aparecido no cenário. Então, Aparecida, com você a palavra, fazer seguro vale a pena? Muito. Quais as razões? Olha, o seguro, ele entra na sociedade como um papel social, né? E no momento que a pessoa, às vezes, ela tem um dano que pode depender, esse dano, dela ter que desfazer de um bem ou de desfazer de uma reserva de emergência que ela tem para sanar esse dano, o seguro ele vem para isso, para evitar que essa pessoa venha ter esse prejuízo. Então, ele vem para ajudar você no momento que você mais precisar, que é o momento de um sinistro. Boa. Ô, Aparecida, existe já um leque de vários seguros. Pela história do seguro no Brasil, ao que me parece, vem evoluindo e sendo adicionado itens novos. Sim. Né? Eu gostaria de ouvir de você os principais tipos de seguro que existem e, em seguida, os mais atuais, os mais novos, os que foram... Os tradicionais, quais são? Olha, o seguro ele é bem amplo. Viu? Boa. Existem uma carteira imensa de produtos de seguro. Mas os mais tradicional é vida, residência, uma empresa. E também nós temos hoje no mercado, que surgiu há pouco tempo, o seguro D&O, tem o seguro Cyber. Né? Caramba! Tem muitos. Seguro é muito amplo. Tem muitos. Seguros financeiros. Dependendo dos segmentos, né? Isso, depende muito do tipo de segmento que você está, né? A empresa que você trabalha. Então, são vários produtos que hoje é um leque de produtos que hoje o mercado tem para oferecer. E por isso que existem os especialistas em determinados produtos, porque são muitos. Então, Entendi. a gente escolhe alguns para a gente se especializar. Né? Por exemplo, eu preferi me especializar no vida, condomínio e residência. Quer dizer que eu não conheço os outros? Não, eu conheço todos os produtos. Eu sou uma corretora de todos os ramos. Boa. Mas existem aqueles que você se especializa, é como um médico. Ele Sim. fez uma faculdade de medicina, mas ele vai escolher uma área que ele vai atuar. Bom exemplo. Né? Então, o seguro é a mesma coisa. Eu sou todos os ramos, mas existe uma área que eu atuo melhor. Boa. Vamos falar um pouco dessa área que você atua melhor e a gente vai se estendendo. A começar pelo Vida. O Vida, em tese, é o mais conhecido mesmo e também, em tese, ele é até simples, mas penso que ele tem uma certa profundidade. Por exemplo, um seguro de vida básico. Alguém quer fazer um seguro de vida básico. Por onde começar? Olha... O seguro de vida básico seria o quê? Uma cobertura de morte, invalidez e uma assistência funeral. Isso é um seguro de vida básico. Né? Então, você é uma pessoa que não precisa de uma proteção de renda. Você tem lá uma renda certa, que independente se você parar de trabalhar ou não, essa renda você vai receber. Então, você não precisa de um DIT, por exemplo, que é um produto que é agregado ao vida. DIT? DIT. Tá.
DIT significa diária por incapacidade temporária. Olha só. Né? Diária por incapacidade temporária. Ou Isso. seja, você ficou incapaz, tinha uma renda de X, aí esse DIT vai lá e complementa para você manter essa renda. Isso, para você manter essa renda. Ele é muito usado principalmente para o pessoal da área médica, né, da área da saúde, É. porque eles são autônomos, né, na sua maioria. Sim. E aí, quando ele tem um problema de, por exemplo, o dentista, né, ele usa muita mão. Então, se ele perde a mobilidade nessa mão dele, ele naturalmente vai parar de produzir, né? E aí é onde entra o seguro DIT. Tá, isso vamos dizer que eu queria fazer o seguro da minha voz, que eu gosto muito de falar e falo quase todo dia e falo muito. Então eu teria como fazer um DIT Tem. da voz. Tem como fazer um DIT. Boa. Notícia boa. O DIT, ele, na verdade, ele ampara qualquer tipo de afastamento que você tiver por acidente ou doença. Né? Então, se você tiver uma doença nas suas cordas vocais e você tem um DIT, você vai dar entrada e a seguradora vai indenizar você até 365 dias por aquele tempo que você vai ficar parado. Então, o médico disse lá, olha, Jaelson, você precisa ficar 90 dias sem usar a sua voz. Então, durante 90 dias, a seguradora vai pagar aquela renda que você contratou. Aí, a renda é você quem vai dizer qual a renda que você quer contratar. Entendeu? Outra cobertura que você tem dentro do Vida porque o Vida, antigamente, como é que funcionava o Vida? O Vida era só o básico. Morte, invalidez e assistência funeral. Pronto, era isso que... As seguradoras, entendendo que o mercado ele estava necessitando de agregar outras coberturas e também porque os problemas foram se evoluindo, né? As necessidades foram surgindo. Então, o que as seguradoras fizeram? Elas começaram a agregar coberturas. Né? Então, hoje você tem dentro do seguro de vida, por exemplo, uma cobertura de doenças graves que antigamente não existia. Não existia. Né? Hoje, se você contrata lá um seguro de vida com uma cobertura de doenças graves, que algumas seguradoras oferecem até 17 tipos, outras oferecem 30 tipos de doenças. Dentre delas, você tem lá câncer, você tem esclerose, Alzheimer, Parkinson. Então, são um leque de doenças que estão amparados dentro dessa cobertura. Né? O LER, né, que também você pode contratar doenças graves com LER e DOR, né? Então, assim, se hoje você falar assim, Cida, eu quero contratar um seguro de vida completo, você consegue contratar um seguro de vida completo que vai amparar a você, se você, por exemplo, sofrer um acidente e você ficar inválido, você consegue contratar um seguro de vida com cobertura de invalidez, né, total ou parcial. Então, se você for diagnosticado lá, Deus me livre, a pessoa foi diagnosticada com câncer, e aí ela no diagnóstico, né? Se eu preciso estar em estado terminal para receber, não. É no diagnóstico. Você foi diagnosticado com um câncer. Isso é interessante. Você dá a entrada e o seguro vai indenizar aquela cobertura que você contratou. Então, você contratou lá um seguro de vida com a cobertura de R$100 mil para doenças graves. Foi diagnosticado com câncer no diagnóstico. Deu entrada, no máximo 30 dias a seguradora está indenizando você. Se desse dinheiro eu tenho que usar para fazer um tratamento, não. O dinheiro é seu. Perfeito. Você vai usar para o que você quiser. Né? E geralmente as pessoas usam para quê? Para fazer um tratamento que o SUS não cobre, ou que o plano de saúde não cobre, né? Ou que um tratamento alternativo. Boa. Né? Então, é um dinheiro que vem para ajudar naquele momento tão difícil que a pessoa está passando. Nós tivemos um cliente que ele foi diagnosticado com leucemia. Caramba. Ele tinha uma apólice, ele tem, né? Ele não cancelou. Ele tem uma apólice seguro que tinha uma cobertura de doenças graves. Esse cliente nosso, inclusive, é personal trainer. Caramba. Eu sempre encontrava com ele, eu oferecia para ele esse seguro, né? E aí ele resolveu fazer. E aí, com 5 meses, ele apareceu com a doença. Olha só. Nós fomos um anjo na vida desse cidadão. Verdade. E além do doenças graves, ele tem o DIT. E ele recebeu doenças graves que ele tinha contratado e recebeu a diária quase 8 meses. Ele ficou parado, ele ficou recebendo. Um grande exemplo, né? Se não tivesse o seguro, como é que ele ia fazer? Porque ele é personal trainer. E fora o valor, né? Ele chegou a receber, acho que R$60 mil para cuidar da saúde dele. Fora diárias. Fora diárias. Olha só a diferença, né? Que fez esse produto na vida dele. Isso. Eu queria abrir um parênteses, Eduardo e Aparecida, e falar um pouquinho sobre a questão cultural de se absorver, de se obter seguro. Aí depois a gente volta para além do vida, os outros tipos. Mas vamos comentar um pouco. Penso eu que isso é muito importante, porque tem muita gente que não faz o seguro e faria se conhecesse devidamente a importância, como é que funciona e tal.
Aí eu gostaria de ouvir de vocês dois o que é que tem sido feito para se esclarecer mais as pessoas, a população. Muita gente, se você pegar na pirâmide, principalmente, na base da pirâmide, na parte intermediária, o pico da pirâmide eu acredito que é menos, ou seja, das pessoas com mais condição, que tem mais acesso, termina entendendo. Se não faz, é por livre escolha, né? Mas descendo um pouco do pico da pirâmide, as pessoas que até têm condição, porque tem muita gente que tem até a grana, ou seja, mas ele não faz, ele não sabe a importância, não ouviu um depoimento como esse, não sabe que retorno teria, se vale a pena ou não. O que tem sido feito, Eduardo, para que as pessoas abracem e que passem a entender que vale a pena fazer um seguro? Ó, Jéssica, eu vejo que, assim, a parte de informação a gente tem passado, né? É aquilo que eu sempre falo, a cultura realmente do brasileiro tem mudado muito. E, assim, com o tempo a gente tem conseguido ampliar justamente essa oferta desse tipo de seguro, entendeu? Agora, cabe a cada um, né, ter a sua consciência em querer fazer, né, para se proteger, né? Isso é a minha opinião hoje. Sua opinião? Boa. E Aparecida? Olha, o brasileiro ele não tem cultura de seguro de vida, infelizmente, né? Hoje os seguros, em geral, né, ele representa hoje 6% do PIB nacional, enquanto que Estados Unidos e países da União Europeia representam 10%. Então, você já vê aí uma cultura diferente, né, entre os países de seguro, porque nesses países onde o PIB é 10%, as pessoas fazem seguro de tudo. Tem seguro de vida, tem seguro de casa, tem seguro de carro. E no Brasil, as pessoas eles valorizam muito mais um bem material, que é o carro, do que a família e a vida, a sua própria vida. Né? Por que eu falo a família? Porque quando você faz um seguro de vida, você está demonstrando que você ama a sua família e que você quer o bem-estar dela caso você falte. Sim. Que você está amparando ela na sua falta. E o seu, que é o seu maior patrimônio, que é a sua vida. Né? Porque a nossa vida é nosso maior patrimônio. Sim. Né? Bens materiais vão e vêm. Eduardo até falou, eu gostei do que ele ouviu. A gente às vezes se preocupa tanto com o seguro do carro, né? Meio assim, se os carros bater e for perda total, tem o seguro. E se eu for perda total? Aí paciência. Incrível isso, né? Se você tiver uma doença, se você, né, e você não tem um seguro com doenças graves, se você ficar inválido e não puder mais trabalhar, como é que você vai fazer, né? Então as pessoas não valorizam isso. Mas hoje as seguradoras, elas têm elas têm divulgado muito. Boa. Se você tem canais abertos, canais fechados, né? Porque a maioria delas fazem muitas propagandas em canais fechados. Mas hoje também nos canais abertos, na Globo, na Record, você vê direto, né? As seguradoras, elas fazendo muitos anúncios sobre seguros de vida. Seguro de vida e residência, eles estão divulgando. Eu acho que isso está melhorando. Um exemplo que está melhorando é ter aqui a Top Seguro, com vocês dois, gravando um podcast. Então, assim, olha a amplitude, a visão, não é? Porque, e óbvio, eu concordo, Aparecida, que tem evoluído, sendo que ainda falta chegar a outras camadas. E as coisas que crescem, que evoluem no Brasil, são aquelas em que elas passam a ser conhecidas. E os canais para as coisas precisar ser conhecidas são vários. Palestras, incluir na rotina das pessoas alguma palavra ou alguma informação. Né? Essa questão aqui mesmo de você estar gravando um podcast, eu não tenho a menor dúvida de que tem gente... Eu gravei agora aqui uma entrada, né, um stories, já tem gente perguntando aqui, entendeu? Ou seja, vai despertando a curiosidade, porque, embora concordo que não seja cultura, mas o brasileiro, o ser humano no geral, ele é muito curioso. E quando ele tem uma chamada no momento certo, na hora certa, é meio que ele desperta. Opa, que é isso? Né? Essa mesmo de que deixar o seguro, ou melhor, se a pessoa faltar, a família ficar protegida, isso já começa a ter um sentimento maior, inclusive pela classe não tão favorecida, né? Que eu acho que isso também não serve só para o homem, não. O homem hoje, além de ele é provedor, mas a mulher também passou a ser provedora, né? Com certeza. Então, assim, tem casos que a mulher hoje é a provedora da casa, né? Sim, então, assim, vale também para a mulher fazer também, entendeu? Essa proteção. Perfeito. Nós todos somos mortais.
Com Não é só o certeza. homem que morre, né? A mulher também ela pode ir e aí Sim. fica para a família, né? Reza uma estatística aí que que os homens morrem 7 anos antes que as mulheres, né? É verdade. Eu já combinei com a minha para ela morrer com 107. Eu disse, só morre com 107, anos. porque eu chegando aos 100 tá bom demais. Como eu tenho 50, só tá faltando 50, eu digo que eu tô na meia idade. Então, mas eu entendi, gostei de ouvir de vocês a questão do que está sendo feito para que esse assunto se popularize, torne muito conhecido e atraente. Porque as pessoas buscam o que atrai. Existe o jogo de interesse que é normal. Ter interesse nas coisas, o interesse sendo sadio, é muito normal. E as pessoas passam a ter interesse a partir do momento que conhecem. Né? Às vezes conhecendo num momento ruim, difícil, né? Como a gente ouviu ultimamente, o Covid mesmo, ele abriu muito a mente da gente para valorizar mais a vida, para se cuidar mais, para pensar mais nos entes de quem fica, né? Na pandemia, o seguro de vida cresceu uma média de 20%. Pós-pandemia. A procura por seguro de vida cresceu uma média, né, de 20%. Olha só. Né, porque as pessoas viram a importância, né? E isso, o seguro de vida, ele não era coberto. Covid. Covid não. Ele não cobria doenças por pandemia. Assim como nos seguros de propriedade, existem as exclusões, como, por exemplo, seguro não cobre... Terremoto... Não, tsunami, maremoto, né? São coisas excluídas do seguro de propriedades. Entendi. Mas as seguradoras, entendendo que o papel dela é social, o que elas fizeram? No início da pandemia, como houve muitas mortes, então elas resolveram pagar. E aí começaram a pagar e o montante de indenização que teve nesse período de pandemia ficou em torno dos 6 bilhões e 500. Caramba! De indenizações que elas pagaram, né, para a cobertura de vida, de morte por Covid. E hoje, você consegue contratar um seguro de vida já com essa cobertura. Você não precisa dizer que você quer cobertura de Covid. Quando você contrata um seguro de vida, essa cobertura ela já está amparada na apólice de seguro. Algumas companhias têm uma carência de 3 meses, tem companhia que nem carência tem mais. Contratou o seguro hoje, se morrer amanhã já está coberto. Então, assim... hoje o seguro de vida ele é muito amplo, ele é muito propício. Sim. E vale muito a pena. Muito a pena. Tem que se fazer muita coisa ainda para que se divulgue? Tem que se fazer, né? Eu acho que o governo ele deveria entender isso, né? E fazer como você falou, palestras, como ele faz com outras ações, incluir o seguro, porque isso iria diminuir o quê? A pobreza. Porque o que leva à pobreza muitas vezes? O mantenedor do lar morre, a pessoa já é pobre, fica mais pobre ainda, vai para onde? Vai para a rua. Porque não tem como sobreviver. Né? Então, se ele entendesse isso e fizesse uma ação divulgando os seguros de vida, ele ia diminuir muito mais a pobreza no Brasil. Cida, e quem já tem o contrato antigo, ele precisa fazer alguma modificação? Não, é automático então, né? Já está amparado. Quem tinha contrato, quem contrata hoje já está amparado com a cobertura de morte por Covid. Muito bom. Eu sei que o assunto do seguro de vida ele é profundo e a gente né, vai longe. Eu vou deixar o gostinho de quero mais para vocês voltarem aqui para falar só sobre seguro de vida. Com certeza. Vamos falar sobre seguro residência também, que cresce. Né? Muito importante. Eu resisti quando minha esposa ela decidiu fazer o seguro residência e eu resisti que não. Hoje eu estou convencido que é um bom negócio. Sua esposa é muito sábia, viu? Ela pensa muito. Ela pensa muito e ela disse assim, eu quero envelhecer saudável, eu quero envelhecer com condição e tal. Ela pensa muito nisso. Eu disse, eu quero saber quando eu ficar velho, eu já tô velho mesmo. Lógico, é uma forma da gente até brincar. Eu até que entendo que pensar assim é o correto. Mas ela realmente se preocupa mais. Então, sobre residência, temos aí casos, né, que tem acontecido, porque acidente é um troço que ninguém premedita, né, e muito menos querer, mas está todo mundo sujeito. Como é que funciona o seguro residência? No caso de incêndio, abrange também caso de roubo, se a casa foi invadida. Fala um pouco sobre seguro residência. O seguro residencial também é outra cobertura que é outro produto que ele é muito amplo. Né? Às vezes a pessoa pensa que o seguro residencial é só incêndio. Na verdade, não. O seguro residencial ele tem a cobertura de roubo que você pode contratar. São coberturas adicionais. Você contrata se você quiser.
Tá. Né? Muitas imobiliárias, elas obrigam o inquilino a contratar um seguro de incêndio quando ele faz uma locação de um imóvel. Aí o inquilino quer o quê? Só a cobertura de incêndio, porque ele só quer atender o contrato. Mas ele, vai se que no esquece, incêndio... ele se esquece que a casa dele pode ser invadida. Ele se esquece que pode dar um dano elétrico num bem dele lá dentro da casa dele. Né? Então, são coberturas que você Torno pode de tubulação. agregar ao seguro residencial, que são importantes você ter, né? Por exemplo, eu tenho meu seguro residencial desde que eu entrei no mercado de seguros em 2010. Olha só, Por tá que vendo que eu aí, tenho Eduardo? seguro Ela é o de exemplo, residência? né? Ela não só fala, não, ela tem Não, seguro, né? eu tenho seguro de residência, tenho seguro de vida. A gente que trabalha com produto se protege, já tem, né? Porque falam que Porque, casa de ferreiro, espeto de pau, espeto não é o de caso pau. de vocês, não, né? Não, de jeito nenhum. Aparecida é, né? Eu tenho seguro, eu tenho todos os que eu precisar ter, eu Eu tenho. quero fazer um seguro capilar. Eu posso Aí fazer? é um consórcio. É o consórcio. É o É isso consórcio. mesmo, é. Aí o seguro residencial tem um produto muito bacana, que é o assistência 24 horas, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem rápido. O meu vizinho, por exemplo, eu fiz o seguro da residência dele e a máquina de lavar dele quebrou. E aí ele chamou o pessoal lá da autorizada, o cara fez o orçamento, deu quase R$800. Aí eu disse, não, eu vou acionar o teu seguro, né? Aí o prestador da Porto Seguro foi lá, abriu a máquina dele e tal, compra as peças que a gente troca e sem nenhum problema, né? Aí ele foi na loja, comprou as peças, substituiu. De 800 ele gastou R$260. E pela companhia ele não pagou nada, porque ele tem direito a 3 assistências por ano. De atendimento para justamente geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar, entendeu? Assistência 24 horas. Eu já vi. É excelente. Minha esposa já usou esse. É excelente o E a produto. pessoa fala assim, não, seguro, eu nunca uso. Ele é uma cobertura que está dentro do seguro residencial. Eu nunca uso, né? Tem gente que fala assim, não vou renovar o seguro que eu nunca usei. A ideia é essa. Você não faz um plano de saúde porque você quer ficar doente. Né? A ideia é você fazer um seguro e não usar mesmo. Você faz porque se acontecer, você tem o seguro. É incrível isso, né? Futura, né? Está usufruindo daquilo que você contratou, que você tem direito como assistência 24 horas, porque você não conhece o que você contratou. E o que você não conhece é porque você não contratou Desculpa, é porque você não contratou com a pessoa que te esclareceu isso. Para isso existe o corretor de seguros, para te vender um produto e te esclarecer o que você está comprando. É uma verdade. Você vai numa loja comprar uma máquina de lavar, você vai comprar qualquer máquina sem conhecer o que você está comprando? Não, você vai procurar um vendedor que vai te esclarecer a diferença de uma marca para outra, né? Então, o seguro é a mesma coisa. Olha, e aí é onde entra a divulgação bem feita, né? Você falando de marca, por exemplo, a divulgação da Brastemp. Aqui a gente não tem problema, até fala, né? É tão forte que a pessoa já chega assim, não, se não é uma Brastemp, mas é uma igual, cara. Da força que foi elevada. Exatamente. A questão do marketing. E a questão do seguro, até eu falei isso numa outra oportunidade com o Eduardo. Minha esposa, mais uma vez, ela fez seguro do celular. Eu saindo do shopping na Avenida Paulista, fui abordado e fui roubado. E o celular, naquela ocasião, custou quase 8 mil. O seguro foi na semana seguinte. No mesmo dia, eu fui comprei um e apresentei a nota. Na semana seguinte, estava reembolsado. E o seguro do celular, ele é um produto que antes ele só cobria roubo qualificado. E agora? O que é o roubo qualificado? É o roubo com vestígios, né? O cara chegou, colocou uma arma na sua cabeça, me dá o celular e levou, ou o cara entrou na sua casa, arrombou a sua casa, levou. Hoje não, hoje o seguro de celular você pode contratar com cobertura de roubo simples. Você deixou o celular aqui, saiu, você está lá num bar, né, com seus amigos, deixou o celular na mesa, alguém passou e levou. Está coberto. Se você contratar com a cobertura certa. Entendi. É o que eu falo de você saber o que você está contratando. Olha a importância de você contratar sabendo o que está contratando. Para isso tem Aparecido e Eduardo aqui que vai lhe dar toda essa assistência, não é isso, Eduardo? Exatamente. Você tem ideia, seguro de residência, eu vou aproveitar e fazer uma consultoria ao vivo aqui, sendo gravado, né? Eu chego na minha casa, na virada na noite de Natal, às 3h30 da manhã, depois de uma ceia com a família, troca de presentes, tudo. Tem uma quadrilha dentro de casa, levando tudo. A casa estava arregaçada. Eu cheguei com a quadrilha dentro de casa. Quando eu abri a porta, os caras estavam dentro de casa. Eu tive que sair para deixá-los à vontade, né? Porque se eu ficasse, eu podia até morrer também. Assim, entre eu e eles, eu deixei eles à vontade. Naquele momento, a casa era deles. Isso. E eles tinham arregaçado tudo. E assim, eu fiquei muito traumatizado, enfim. Mas não tinha o seguro. Se eu tivesse o seguro, eu tinha restituído, não tinha? Tinha sido restituído os bens que levaram até o valor que você contratou de cobertura para roubo. Né? Por exemplo, aconteceu comigo.
entrar no meu apartamento. Isso é uma história real comigo. Olha só. Né? Eu morava num apartamento e um dia eu cheguei em casa, a porta estava arrombada. Aí levaram um notebook, levaram um PlayStation novinho do meu marido, né? Levaram várias coisas. O bichinho ficou sem se divertir. Prejuízo de R$ 5.000. Eu dei entrada no seguro, recebi minha indenização. Olha só. Atrás de bandido, vou nada. Não. Entendeu? Naquela ocasião, isso faz alguns anos, eu levantei assim, deu na casa de uns 30 pau. Os caras levaram lá. Mas foi muita coisa assim. Computador. Você mora em casa, né? Era. Aí eu saí, eu fiquei com trauma, não conseguia nem andar dentro de casa. Já fizeram uma mudança na minha casa também, quando eu morava em casa. Foi, né? Olha só. Então, o seguro residência, ele tem toda essa importância, ele dá essa cobertura e tem as opções mais, não é assim? Tem, você pode contratar cobertura de danos elétricos. O que é cobertura de danos elétricos? Aqui em Maceió, tem muita queda de energia, né? Direto tem apagão, principalmente para a gente que mora aqui na parte baixa, tem falta de energia direto. E quando a energia retorna, geralmente queima, às vezes, uma geladeira, uma máquina de lavar. Então, o dano elétrico ele vai cobrir essa perda. Né? Queimou um equipamento, você tem lá a cobertura de danos elétricos contratada na sua pólice, você dá a entrada e a seguradora vai indenizar o valor de novo. Né? O valor para você comprar um novo. Perfeito. Entendeu? Tem a cobertura também de roubo. Né? Você contratou lá seu seguro com cobertura de roubo. Entrou na sua casa, o que levarem, é claro que existem as exclusões. Né? Por exemplo, joias, obras de arte, aí você tem que contratar uma cobertura específica, existe toda uma condição para esse tipo de bem. Mas aqueles bens, TV, notebook, que levarem, você dá a entrada, a seguradora vai indenizar dentro dessa cobertura. Entendi. Tem outra cobertura que eu acho importante, principalmente apartamento acontece muito, que chama dano por rompimento de tubulação. Caramba. Que estourou um cano lá no seu banheiro e interno. Se você tiver contratado essa cobertura, todo aquele prejuízo que você tiver de mão de obra, material, para recuperar aquele dano ali, dentro dessa cobertura. E outra cobertura importantíssima, responsabilidade civil. Você não pode contratar um seguro residencial sem ter uma responsabilidade civil. O que ela cobre? Esse dano que você teve lá no seu banheiro, esse cano que estourou, geralmente ele vai originar para onde? Para o apartamento de baixo. De baixo. Aí, o cara do apartamento de baixo vai querer cobrar de você a recuperação daquele... O seguro vai... Aí a responsabilidade civil que você tem na sua pólice vai pagar aquele dano naquele apartamento. Caramba, olha, você que não sabia disso, precisa saber, viu? E você precisa saber se seu vizinho de cima tem. Eu vou até descobrir. Eu moro no último. E é interessante essa informação. Demais. Fala um pouco também, que é bom, sobre o incêndio em um apartamento, que tem tido vários casos aqui em Maceió, né? Isso. E aí tem o seguro condomínio, tem o seguro residência, e assim, as pessoas acham que o próprio seguro do condomínio, que é obrigatório, ele acha que o apartamento dele está coberto, né? Não. Quando tem um incêndio dentro de um condomínio, e aqui em Maceió tem aumentado muito, né? Por exemplo, em 2022, subiu de 160 para 171 casos de incêndio em Alagoas. É mesmo? Olha só, esse é dado. Então, assim, quando tem um incêndio dentro de um condomínio, a parte estrutural, né? Seja lá no seu apartamento, seja de origem de onde veio, a parte estrutural ela está coberta, sim, pelo seguro do condomínio. Né? Então, o condomínio vai dar entrada e a seguradora vai indenizar aquela parte estrutural. Tudo que for da parte estrutural. Para quem não sabe, o seguro do condomínio é obrigatório, tá? Por lei, ele é obrigatório a ter. Então, todo condomínio hoje ele tem que ter o seguro de condomínio. Agora, porque tem as áreas comuns, né? Isso. Agora, a parte de dentro do conteúdo, que é o quê? Os seus bens que você tem lá, né? Aquela reforma que você fez, aquela, né? Sei lá, você mudou lá um design, alguma coisa, colocou um papel de parede, aquilo ali. Se você não tiver um seguro de vida, um seguro de residência do seu apartamento, o seguro do condomínio não paga. Então, se você tiver um incêndio dentro do seu apartamento, todos os bens que você tem dentro e você não tiver seguro, vão ser perdidos e você vai ter que arcar com esse prejuízo. Olha só, que coisa. Ou seja, resumindo, você tem o seguro particular do imóvel, o apartamento em si, e o seguro do condomínio. Pela lei, o do condomínio terá que existir. Se houver qualquer dano, um incêndio, por exemplo, nas áreas comuns que afetem
será restituído. A parte estrutural do edifício Estrutural. vai ser coberta, Boa. mas o apartamento em si não. Entendi. Cada Então, unidade vai ter que se responsabilizar pelo seu. entendeu? resumo da ópera, é importante que tenha o condomínio e tenha o O morador. residencial. Residencial. Vitório, o síndico ele não tem opção, não. Ele tem que contratar. Porque se ele não O que é contratar. curioso agora, por exemplo, com esse número todo de casos em Alagoas, os condomínios aqui, na sua grande maioria, têm o seguro? A maioria tem, mas aqueles prédios mais antigos não tem. Entendi. Viu? Mas Esses novos, por exemplo, os já... novos são. A maioria tem seguro. E o que não tiver, procura Top Seguros. É porque Não é, o que Eduardo? acontece quando um condomínio não faz seguro? Ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente. Porque o síndico, no caso é o síndico, que ele é responsabilizado civil e criminalmente porque ele não fez o seguro Entendi. do condomínio. Muito bom. Esse assunto é outro que eu sei que tem uma profundidade. Se a gente for mergulhar mais ainda, seguro residencial tem aí uma demanda considerável. Acho que é outro também que tem um espaço enorme para crescer, para as pessoas tomarem conhecimento, ver a importância. E aí eu queria falar agora no seguro de veículo, seguro de carro, que é, digamos assim, é quase o mais conhecido, né? Eu acho que... É o chefe do É o seguro. carro-chefe, né? Eu vou começar fazendo logo uma pergunta meio intrigante. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que é empreendedor e tipo ele tem uma frota de carros, ele tem lá 20 carros. E aí ele fez uma conta e disse assim, ó, se eu pagar seguro dos 20 carros, eu tenho X por mês de custo. Eu não pago nenhum. Porque se um der perda total, não vai bater os 20 de uma vez. Aí o dinheiro que eu pago de seguro, eu compro um outro carro. Eu achei aquela ideia meia... Que explicação, se essa fala fosse dita na frente do Eduardo, por exemplo, o que é que o Eduardo diria para convencer a ele que ele está na contramão ou que isso não é uma boa ideia? Eu acho assim, porque ele só está pensando ali no material do veículo, né? Ele tá esquecendo também que tem pessoas que dirigem o carro, né? Por exemplo, o motorista dele. Se ele tiver um acidente grave e falecer, como é que fica? Será que é só o carro? Não tem o motorista? Tem os terceiros que ele pode atingir também no acidente? Morrer pessoas no acidente? Então, tudo isso aí é o que você tem que entender que, sabe, é muito mais preocupante do que o próprio carro. Ele não pode pensar só no carro, né? Ele está pensando no lado só material do veículo. E o restante? Você convenceu, viu? Você entendeu? Nós tivemos aqui em Maceió, acho que foi o mês passado, um caso ali na parte alta, um caminhão desgovernado pegou, acho que 6 ou 7 carros. Atingiu 6 ou 7 carros. Se o dono dessa empresa não tem seguro, olha o prejuízo que ele está na mão. Se ele não tem seguro daquele caminhão dele. E se ele não tem seguro com a cobertura boa de terceiros, olha o prejuízo que ele teve. Né? Então, a cabeça desse empresário que fala assim, melhor eu não pagar, porque se eu tiver um prejuízo, o valor de seguro eu compro outro carro, ele não está pensando num prejuízo grande, ele está pensando num prejuízo de um carro. Mas ele pode ter um prejuízo grande, porque é como você falou, sinistros acontecem. Acontecem. Todo mundo, principalmente quem está no trânsito, está sujeito. Você está no trânsito, você está sujeito a acontecer um sinistro, seja você o culpado ou não. Né? Então, ele está pensando só naquela questão de um prejuízo pequeno, mas e se tiver um prejuízo grande? Né? Então, as pessoas não têm que pensar no seguro como não é necessário. É sim necessário. Perfeito. Até porque você não vai se dispor do seu capital para repor aquele bem. Você não precisa dispor de um capital seu. E às vezes você nem condição tem que estar tendo, né? Isso é questão de planejamento, né? Se você não se planeja, principalmente a gente deu esse exemplo aí do veículo, você tem uma frota de carro, você tem um movimento como esse, é uma coisa muito constante, todos os dias. A probabilidade de acontecer algo, ela é a maior possível, né? Nesse fluxo, nesse trânsito tão... O trânsito é igual um relógio, né? Ele não para, né? Não para. E aí você não sabe o que é que vai acontecer ali quando você sai de casa, né? Ó Deus. Você pega um engavetamento aí num carro desse aí, um caminhão desse aí, um engavetamento com pessoas dentro dos veículos, você não sabe o que pode acontecer. Você pode estar com seus filhos, você pode estar com uma van escolar cheia de alunos. Olha só. Né? É verdade. Então, são várias situações, né? É verdade. E o seguro do automóvel, você pensa assim, eu dirijo tranquilo, eu não causo acidente, eu não bebo, eu não sou de festa. Mas, olha, deixa eu dizer uma coisa. Hoje em Maceió,
tem um grande número de carros sem seguro circulando e enorme. carros, mesmo? principalmente taxistas, motoristas de aplicativo. Na última... São pessoas que, se bater no seu carro, não vai ter como pagar. E aí, você vai ficar com esse prejuízo na sua mão, se você não tem um seguro? Na última estatística que eu soube, tinha 140 mil veículos em Maceió sem seguro. É boca, né? Outro dia, na Ponta Verde, sobrou essa semana, domingo. Foi, Sim, caiu na... Capotou, Não, foi bater na final de praia. semana foi o que teve de acidente em Maceió, né? Esse final de semana, né? Eu Esse soube. tranquilo, foi o carro dele. Se ele não tiver seguro, é o carro dele. Mas se ele tiver só atingido no atingido. terceiro... Não, e não matou ninguém também, E não ele- teve vítima fatal, né? E ele não tem dinheiro para pagar, como acontece. Eu já tive clientes meus que, Cida, bateram aqui no meu carro e o cara não tem seguro. Tudo bem. Você vai dar entrada no seu, a seguradora vai indenizar. De veículo, não sei. Essa cultura a gente já quase que... Eu tô surpreso com esse número de carros sem. Mas eu, por exemplo, eu não compro um carro sem sair com seguro. Às vezes eu compro seguro primeiro do que o carro. O seguro já está garantido ali, passa de um para outro, já, e portabilidade, enfim. Mas seguro, meu amigo, precisa do carro, é um negócio muito ativo. O que eu penso é que a gente precisa despertar para, além do carro, fazer o da pessoa também, como você bem colocou aí, né? Exatamente. Mas, gente, sobre seguro eu sei que é uma infinidade, né? Tem temas muito palpitantes que a gente pode abordá-los aqui. Acredito que vocês vão manter essa chama acesa, trazer sempre, tá divulgando e tal. É muito importante, mas eu ainda quero deixar com vocês a oportunidade de repente, para esse episódio, alguma cereja do bolo aí. Especialmente a Cida, né? Que ela é especialista em seguro. A gente percebe, já no Bom Dia que ela deu, já percebi que é um bom dia seguro. Então, É um bom dia seguro, exatamente. Eu disse, opa, respeita aí, porque ela... Então, muito bom, estou muito contente com a sua presença aqui, Cida. Mas me faça mais algum comentário sobre de seguro, o que temos no momento aí, na crista da onda, sobre esse assunto. De produtos, né? A gente tem um grande leque. Nós temos de novo aí, como eu já te falei, o seguro cyber, né? Que ele protege invasão de hackers, né? Aos equipamentos, né? A sua empresa. Sim. Temos o D&O. O que é o D&O? É um seguro que protege o empresário, o administrador de uma empresa, né? Então, você é um administrador de uma empresa e você está sendo acusado, né, por um funcionário, ou como aconteceu muito aí com esses casos da Americanas, né? Então, esse seguro de D&O, ele vem para isso, né? Esse merece um destaque, eu acho que esses dois que você citou aí, para a gente dar uma nota bem mais clara sobre isso. Exato. Ele é bem aprofundar. complexo. Eu confesso, fiquei muito curioso, Aparecida, com esse aí, o Cyber. Olha, Cyber. boa. Até recentemente, no dia de hoje, pra você ter ideia, eu tô aqui preocupadíssimo, porque eu tenho uma ameaça de uma invasão aí, com vírus, se é vírus humano, se é vírus do sistema, porque tem dois vírus, né? Tem um vírus de duas pernas, que ele planeja tudo, vai lá e saca o que você tem, isso aí. E tem o vírus, né? Aí, que às vezes o vírus de duas pernas vai lá e joga esse outro. Enfim, eu tô vivendo isso. Então, esse assunto do seguro cyber, esse aí eu tenho interesse que a gente volte aí a esclarecer. E muita gente que, por sinal, não deve conhecer mesmo, né? Assim, Ele é pouco conhecido. é pouco conhecido. Mas como a tecnologia está crescendo muito, hoje em dia tudo tem a ver com tecnologia, eu acho que vale a pena a gente voltar a trazer esse assunto à baila. Ok? O seguro é muito amplo e tem muita coisa aí, muita informação que a gente muito bom. Vai explanar isso aí, com certeza. Estou muito contente com a presença de vocês. Gostaria de deixar ainda a fala com cada um de vocês para os agradecimentos, considerações finais em estar aqui no Pitcast. Eduardo. Bom, Gerson, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez com você, né, explanando e fomentando o assunto seguros, né, para a população, né, para todos que estão nos ouvindo, né. Isso deixa a gente muito grato. Eu fico, acho que é um papel nosso de corretor de seguro, né, poder, né, ter essa oportunidade de passar essa informação tão importante, né, para as pessoas. Muito bom. E Aparecida? Bom, obrigada, né, uma oportunidade maravilhosa, né, da gente divulgar os seguros, porque respondendo a pergunta, né, seguro vale a pena? Boa! Vale muito a pena e é necessário, né? Então, se você não tem um seguro, procure a Top Corretora,
nós teremos o maior prazer em te dar toda a assessoria que você precisar, tirar todas as suas dúvidas para você contratar o produto ideal para a sua necessidade. Né? Onde você encontra a Top Corretora? Nós estamos aqui na Amélia Rosa, próximo à praia, né? Bem fácil para quem é regatiano, não vai errar, em cima da loja do CRB, né? Na Galeria Vila Mar. E também nas nossas redes sociais. No Instagram, @Top Corretora MCZ. Nós temos um site, topcorretoramcz.com.br. E nos nossos WhatsApps, que lá no Instagram você vai conseguir, fala comigo, fala com o Eduardo, e vai ser um prazer. Muito bom. Pitcast chegando ao fim, agradecendo a vocês. Parabéns pela segurança, por estar aqui também no Pitcast. Desejo também todo sucesso, que vocês continuem levando essa informação da melhor maneira e esclarecendo a população. Forte abraço. Obrigado. E a você que nos segue, nossos agradecimentos. Vai lá nas nossas redes sociais também, curte e aproveite e acompanhe aí a Top Seguro MCZ. Forte abraço e até a próxima.